Capítulo 2, versículo do 12 ao 15 da primeira epístola universal de João está escrito: Filhinhos, escrevo-vos, porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Pais, escrevo-vos, porque conheceste aquele que é desde o princípio. Jovens, escrevo-vos, porque venceste o maligno. E eu vos escrevi, filhos, porque conheceste o Pai. Eu vos escrevi, pais, porque já conheceste aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus habita em vós, e já vencestes o maligno. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Senhor Jesus, muito obrigado por esta oportunidade, por este momento que o Senhor nos concede de estarmos neste lugar, com o propósito, meu Deus, de dialogarmos, de palestrarmos, de trazer, meu Deus, dentro de uma reflexão bíblica e espiritual, um sentimento de disposição, de energia, de alegria, de garra, de valentia, para os jovens e aqueles que com os mesmos trabalham nesta igreja, neste ministério. Vem, Deus, nos despertar, nos acordar, nos levantar como guerreiros, moças e rapazes, homens e mulheres, determinados a fazer a tua obra, a tua vontade, engrandecer o teu nome e o teu reino. Que assim o Senhor venha, Pai, e a todos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, pode sentar. Antes de tratar aqui a pauta, uma palavra, uma palestra para os amados irmãos, eu quero agradecer aos amados que têm trabalhado, tanto os que coordenam, como os que são membros dos departamentos que têm lutado, têm se esforçado para fazer o reino de Deus. Não achem que o trabalho da juventude é um trabalho desnecessário, muito pelo contrário. Se você não sabia, eu vou dizer uma curiosidade para você. Os estudiosos acreditam que todos os apóstolos de Jesus, eles tinham até no máximo 19 anos. O único que tinha mais idade era Pedro. Já era maduro, já era mais... Mas os outros eram em média 17, 18 e 19 anos. E você pode até imaginar, o inimigo pode até colocar na sua mente que o seu trabalho, que o seu esforço, que a obra que você faz não tem importância para Deus. Quando foi selecionar os seus apóstolos, os maiores representantes de Jesus na terra foram os apóstolos. E todos, com exceção de Pedro e de Paulo, que é chamado posteriormente, e o Matias, que foi colocado no lugar de Judas, tinham no máximo 19 anos de idade. E fizeram obras extraordinárias, fizeram obras fora de série, fora do comum. Isso quer dizer que o que eles fizeram naquela época, faziam como jovens. Talvez alguém nem desse muito crédito pela idade, pela pouca idade, mas eles fizeram algo extraordinário, algo grandioso. Tá bom, queridos? Eu vou deixar só mais um versículo aqui para a gente entrar aqui nos pontos que eu marquei aqui. Vai ser uma palavra de motivação. Eu gosto de tratar, claro, essa motivação pode ter uma exortação para que você venha entender ou despertar ainda mais a sua disposição no reino. Não precisa ficar em pé, eu vou ler aqui em Deuteronômio, capítulo 20, um versículo para a gente fazer uma reflexão em cima desse contexto. Deuteronômio, capítulo 20, versículo 8, diz assim, ó: E continuarão os oficiais a falar ao povo, dizendo: Qual é o homem medroso e de coração tímido,
Vá e torne-se a sua casa, para que o coração dos seus irmãos se não derreta como o seu coração. Eu vou entrar aqui nas pautas da palestra, do diálogo que quero ter para com os irmãos. Uma das coisas que eu quero que a gente coloque em mente é o seguinte: deixarmos de ser amador. Amador é aquela pessoa que está fazendo um trabalho sem experiência. Isso é amadorismo, é principiante, é calouro. A Bíblia chama de neófito. E eu percebo, em alguns, não em todos, mas um comportamento meio que de amador. Às vezes a pessoa já tem 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos de crente e ainda tem um comportamento amador, infantil. Então a gente precisa desenvolver uma maturidade espiritual, porque eu comecei dizendo que os apóstolos de Jesus tinham 19 anos. Não eram pessoas de 30, 40, 50. Eram pessoas que tinham apenas 19 anos de idade e assumiram uma responsabilidade imensa, um compromisso. Então eu percebo que às vezes há entre nós um comportamento, não generalizo, mas entre um e outro, um comportamento meio que infantil. E eu digo porque quando eu vejo a atitude da pessoa, eu percebo que aquilo eu fazia quando eu tinha 10 anos de idade, quando eu tinha 12, quando eu tinha 13. Nós não podemos deixar que esse comportamento amador, infantil, venha tirar a nossa postura, o nosso equilíbrio. Porque criança é quem uma hora quer, outra hora não quer. Uma hora vai, outra hora não vai. Isso é um comportamento infantil. Um adulto, ele já sabe o que quer. Ele já tem determinação, já tem foco, já tem alvo, já tem objetivo. Ele já traçou a sua meta e ele vai alcançá-la. Ele vai atingi-la. Então é um dos pontos que eu quero deixar para a reflexão dos jovens, de vocês que estão aqui com a direção dos departamentos, das equipes. Eu vou falar mais uma vez sobre propaganda. Eu falei na reunião só com as dirigentes, falei na reunião geral com os obreiros e vou falar aqui para os amados sobre propaganda, marketing, comercial. O evangelho é uma propaganda, você propaga o evangelho. E alguém disse que a propaganda é a alma do negócio. O evangelho não é negócio, vocês vão entender o meu raciocínio aqui. Só que existem dois tipos de propaganda, irmãos, 2 tipos. A boa e a ruim, a positiva e a negativa. E eu disse nas 2 reuniões passadas, vou falar aqui para vocês, que são jovens, estão iniciando, é melhor não fazer propaganda do que fazer uma propaganda ruim. A propaganda ruim, ela traz mais prejuízo do que se você não fizer nenhuma propaganda. Então a gente precisa ter esse cuidado. Pastor, e o que é fazer propaganda ruim? É quando a gente fala mal do nosso próprio grupo. Quando a gente desclassifica o nosso próprio grupo. Nós rebaixamos o nosso próprio grupo. Teve uma vez que eu fiz uma reunião aqui só com dirigentes e obreiros, e foi um dos conselhos que eu dei para eles. Falei, não separe pessoas para ser obreiro que fala mal da sua congregação. É uma pessoa que está trabalhando contra. Então, como é que você vai colocar uma pessoa na sua equipe de trabalho que trabalha contra a sua equipe? Isso é propaganda negativa. Porque, veja só, de repente a gente pode ver uma falha no departamento, no jovem, nas senhoras, no ministério e tudo. E a pessoa pode dizer, mas pastor, não tem erro? Sim, veja só. O erro que se tem, vai ter em todo lugar, mas eu aprendi que a roupa suja você vai lavar em casa. Não é uma coisa para você estar divulgando, espalhando. Se você realmente quer o bem daquela pessoa, você vai até ela. Meu irmão, minha irmã, venha por aqui, não faça assim não, faça desse jeito, que é o melhor. Porque se você for espalhar, só vai causar uma propaganda negativa,
uma propaganda ruim. Então, infelizmente, a gente vive isso, a gente convive com isso, mas não era para a gente ter esse espaço no nosso meio, entendeu? Até porque, como eu falei, nós, não entendam mal, é uma forma de você entender, nós temos o melhor produto, que é o Evangelho. Nós temos, como é que eu posso dizer, a instituição mais forte do mundo, que é a igreja, que as portas do inferno não prevalecem contra ela. Nós temos o único e maior Deus do mundo, que é Jesus. Então, quando eu desclassifico a igreja dele, eu estou dizendo que ele não tem poder. Então, eu preciso entender que a minha missão não é apontar a falha, o defeito. A minha missão é anunciar o Evangelho. Então eu deixo de anunciar a parte boa, eu deixo de passar a parte boa para passar a parte que vai entristecer, que vai desanimar, que vai causar tristeza, vergonha, meu irmão. Então eu preciso ser vigilante nessa compreensão. Mas o que é que acontece? Acontece que nós achamos, isso é uma coisa natural do ser humano. O ser humano acha que o emprego do outro é melhor do que o dele, a família do outro é melhor do que a dele, o casamento do outro, para quem é casado, acha que é melhor do que o dele, e a igreja do outro é melhor do que a dele. A gente tem essa visão que o pasto do vizinho, a grama do vizinho, é mais verde e é melhor do que a nossa. A gente tem essa impressão de muitas coisas. Então, quando a gente tem essa impressão, a gente começa a criticar o nosso próprio grupo, porque a gente começa a fazer uma comparação. A gente começa a comparar o nosso grupo com o grupo A, com o grupo B, o grupo C, a congregação A, a congregação B, a congregação C, porque você não vê defeitos lá, você só vê defeito aqui. Mas isso é muito óbvio, que não tem como você saber dos defeitos daquela igreja, os problemas daquela empresa, os problemas daquele casal, daquela família. Você só vai saber se conviver lá. E as pessoas, elas têm uma certa noção que as coisas pessoais e particular não são coisas para você estar divulgando, espalhando. Nós, às vezes, é que faltamos um pouco de raciocínio e começamos, como eu falei, a desclassificar o nosso grupo. Enquanto os outros têm inteligência suficiente para entender que aquilo é uma propaganda ruim, que vai danificar, que vai prejudicar, que vai dividir, que vai trazer prejuízo, então ele vigia. Mas nós, às vezes, expomos. É como se você fosse soldado do exército e chega para o exército inimigo e diz o ponto fraco dos seus soldados. Entendeu? É como se você fosse de um exército e você chega para o general inimigo e diz para ele quais são os pontos fracos do seu exército. Onde é que eles são vulneráveis, onde é que eles são... Então você acaba entregando para o inimigo a capacidade, a condição para ele vencer, para ele derrotar. Então a gente precisa ter muito cuidado, muito cuidado. O problema é exatamente esse, é porque a gente não convive lá para saber o que se passa, o que se tem, então a gente cria aquela impressão de que lá é perfeito. Eu não posso estar falando aqui do problema de outras igrejas, de outros ministérios, é antiético, mas eu sei de coisas que eu tenho até receio de falar para os senhores, ou para vocês aqui. Que não pode, não é ético, não é bonito, entendeu? Sei de algumas coisas porque algumas vezes conversei em particular com alguns obreiros de outros ministérios, eles falam, aconteceu isso, aconteceu assim, coisas que estão lá, debaixo de 7 capas, debaixo dos panos, mas a gente não pode ter essa noção, porque senão a gente vai causar um afastamento das pessoas, vai causar impedimento para quem vem e desânimo para quem está. Acho que vocês já devem ter visto aí, não vou falar de política, é claro, isso aí não tem nada a ver, mas teve uma das ministras do Brasil que foi lá para uma cidade, não vou falar nome, porque até isso é perigoso falar no YouTube, enfim, e disse lá numa reunião que teve lá, discussão do que no Brasil
120 milhões de pessoas estão passando fome. 120 milhões. Olha, o Brasil não tem nem 220 milhões. Acho que é 215 milhões, mais ou menos. De 210 a 220. Ela disse que mais da metade do Brasil está passando fome. Depois a ONU corrigiu. Ela no outro dia já disse que não era 120 milhões, era 33 milhões. Mas na verdade, segundo a ONU, a Organização das Nações Unidas, são 9 milhões que passam uma certa necessidade aqui. Mas isso que ela fez, deixa eu explicar qual é o problema. Qual é o problema? Ela está em uma conferência internacional com vários países. Quando os investidores, os empresários, escutam o ministro ou a ministra dizer que no país dela, mais da metade, parece que 60% a 70% da população passa fome, você acha que ele vai querer trazer a empresa dele para cá? Não vai, sabe por quê? Porque ele vai pensar assim, se o povo de lá não tem nem dinheiro para comprar comida, vai ter dinheiro para comprar celular? Vai ter dinheiro para comprar roupa? Vai ter dinheiro para comprar carro, geladeira, televisão, sofá? Então eles não trazem a empresa deles para cá. Por quê? Porque a propaganda é ruim. É negativa. Entendeu? Então é isso que a gente precisa entender. Não é que você não está, a questão é porque, é aquilo que eu falei, a nossa missão não é divulgar os defeitos da igreja, é divulgar o evangelho, entendeu? É divulgar o poder de Deus, a grandeza de Deus. Então nós às vezes ficamos tão hipnotizados com isso ou com aquilo, que em vez de falarmos das coisas boas, só temos olhos para as coisas ruins, as coisas negativas, que desanima o irmão, que desanima a irmã, que deixa a irmã triste, que deixa o irmão triste. Porque você vem para um culto, aí Deus fala no culto, Deus opera, aí você no outro dia encontra o irmão, o culto teve 99 coisa boa, mas você só lembrou para falar do irmão do 1% que foi ruim no culto. E não foi nem o culto que foi ruim, foi alguém que não cultuou bem para Deus, que não deu um culto verdadeiro para Deus, porque a Bíblia diz que cada um tem que dar o seu culto para Deus. Aí teve uma pessoa que não foi verdadeiro no seu culto, aí você traz uma situação que vai entristecer. Teve 99% de coisa boa para você falar, de alguém que cantou, de alguém que pregou, do culto que você veio em paz, voltou em paz, sentiu a presença de Deus. Porque, veja só, irmãos, se eu sou um chefe de equipe de trabalho, se eu sou um professor secular, se eu tenho alguma função que lidera uma equipe, e de repente eu passo um mês, 5 meses, um ano, e aquela equipe que está comigo, ela não desenvolve, e eu chego para as outras pessoas e começo a dizer, rapaz, eu tenho uma equipe que não vale nada, eu tenho uma equipe que é fraca demais, eu tenho uma equipe que só o sangue, eu tenho uma equipe misericórdia. Espera aí, mas você é o líder da equipe. Então isso significa dizer que você é quem não está tendo a capacidade, entendeu? De preparar os seus liderados. Então uma pessoa inteligente, mesmo que os seus liderados não tenham tanto desenvolvimento, mas ele vai ser inteligente. Não, mas eu estou com uma turma lá que é uma bênção. E você não está mentindo, você está falando uma verdade, porque somos filhos de Deus ou não somos? Então, se somos filhos de Deus, nós somos uma bênção. Então, você vai trazer o lado positivo da coisa, o lado interessante, o lado animador. O irmão faltou no culto, você vai falar o que, rapaz, tu faltasse no culto, tu perdeu, foi uma bênção, rapaz. Senti tua falta, rapaz, foi uma coisa linda. Porque no meu entendimento, irmãos, todo culto é uma bênção. Ou não é? Porque, imagine, Jesus Cristo disse assim, aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei lá no meio deles. Então, se Jesus, ele está presente num ambiente de culto, que eu tenho certeza absoluta e plena que ele está, eu não posso pensar diferente. Eu tenho que afirmar categoricamente que todo culto é uma bênção. Por quê? Porque Jesus está presente. Se eu não senti, a culpa não foi de Jesus, foi minha. Se eu não vi alguma coisa, a culpa não foi de Jesus, foi minha. Se eu não recebi algo, não foi porque Jesus não tinha para me dar, foi porque eu não dei lugar.
Então, quem vai fazer o ambiente ser uma bênção? Sou eu. Quem vai fazer o ambiente ser agradável? Sou eu. É eu que preciso desenvolver essa capacidade, essa mentalidade. Eu não posso esperar pelo irmão A, irmão B, sou eu quem vou criar, desenvolver e fazer florescer essa capacidade. Você já imaginou? Vocês conhecem a história? Quando a gente começou esse ministério, com os irmãos aqui nos ajudando devagarzinho, a gente sem apoio de nenhum ministério, sem dinheiro, sem condições, sem nada, e eu ficasse naquela expectativa assim, quem me dera um vereador me ajudasse, um prefeito me ajudasse, ou o Ministério Grande de São Paulo, ou dos Estados Unidos, porque está com uns 20 anos ou mais. Eu conversando com um pastor, ele disse que aqui no Brasil, tem um pastor que é filiado aos Estados Unidos, eles abriram o trabalho aqui, colocaram ele. Olha, isso está com mais de 20 anos, está com 22 anos ou mais. Aí ele vinha com o irmão, o pastor foi pregar na igreja dele, aí quando ele foi levar o pastor em casa, espera aí pastor, vou ali ver se já depositaram o meu salário. Aí passou lá o cartão, digitou, pegou os seus 5 mil reais, isso há mais de 20 anos, entendeu? Então poderia pensar assim, puxa vida, se tivesse alguém, eu não sei quem, não, eu não posso esperar, eu não posso depender, eu não posso ficar aguardando, eu tenho que correr atrás, e é isso que eu quero que vocês entendam. Independente, vocês precisam desenvolver e criar em vocês a capacidade de serem guerreiros, lutarem com as próprias forças, com as próprias armas que estão nas vossas mãos. Então, propaganda negativa não faça. Se não tiver uma propaganda boa, é melhor não fazer a propaganda, do que fazer uma propaganda ruim, do que fazer um comentário negativo, um comentário desanimador, um comentário que você vê que vai esfriar, entendeu? É por isso que, mesmo se você vê um irmão falando do outro, não fale para ele não, deixa ele descobrir por conta própria, porque senão você vai entrar em confusão, vai gerar confusão, entendeu? Mesmo se alguém comentar, deixa, esquece, tira da tua mente. Outra coisa interessante, está aqui nas minhas pautas. A diferença entre o otimista e o pessimista. São duas classes de pessoas que existem. O otimista e o pessimista. O otimista, ele vê a oportunidade na dificuldade. Já o pessimista vê dificuldade na oportunidade. Eu vou repetir, olha. O otimista, ele vê a oportunidade na dificuldade. Já o pessimista vê dificuldade na oportunidade. Existe um título de um livro, eu nunca li esse livro, mas o título do livro é assim, problema, oba, entendeu? Uma expressão de alegria, problema, oba. Por quê? Esse escritor, ele traz essa reflexão mostrando que é aquele tipo de funcionário na empresa que quando tem um problema, ele não fica triste, ele fica feliz. Por quê? Porque ele sabe que ali ele vai mostrar a sua capacidade. Ele vai mostrar o seu potencial. Então ele não se entristece, nem se abate, nem desanima com o problema. Ele vê a oportunidade de mostrar a sua capacidade. Eu lembrei agora dessa história, não estava aqui anotado. Já que eu lembrei, eu vou falar. Tinha uma moça aqui no Brasil que ela fez um curso de informática, um curso bem avançado, e ela foi para os Estados Unidos, morar lá e trabalhar. Ela foi trabalhar na empresa do Bill Gates, só que ela foi trabalhar de zeladora. Zeladora. Varrendo, apanhando lixo e tal. De repente, deu um problema no sistema lá do computador, na informática, e eles tinham, parece que 20 ou 30 minutos para resolver aquele problema, para fechar um grande negócio. Se passasse do prazo, ele perdia. Aí ligaram para o técnico, ele disse, só pode chegar aí daqui a uns 40 minutos, uma hora. Eles disseram, não vai dar tempo, e agora? Ela estava no escritório varrendo e limpando, aí chegou para os chefes, eu aqui estou trabalhando com um zelador, mas eu tenho um curso de informática, eu sei consertar esse negócio aí. Um olhou para o outro olhou para um, e certo, não tem nada a perder, tente aí. Ela foi lá e consertou e foi promovida na hora. Porque o pessimista, ele vê dificuldade na oportunidade, mas o otimista vê a oportunidade na dificuldade. Essa é a minha chance agora. Foi trabalhar de zeladora, na expectativa de uma oportunidade.
Porque é melhor, essa aqui é importante, é melhor estar preparado para uma oportunidade do que ter várias oportunidades e não estar preparado. Então, o otimista, ele vê a oportunidade na dificuldade. Já o pessimista é o contrário. Ele vê dificuldade na oportunidade. É mais ou menos assim. Você é casado, paga água, energia, aluguel, internet. Só que você está desempregado, a água está atrasada, a luz está atrasada, a internet está atrasada, o aluguel está atrasado, vivendo de ajuda, de favores de alguém, aí alguém chega para você e diz, olha, eu arrumei um trabalho para você em Maceió, vai ser um salário mínimo, agora 300, 1.300. Aí você pergunta, mas ele dá passagem? Diz, não, não dá não, eu vou ter que gastar os R$500 de passagem. Para ir vir todo dia, só vão ficar 800. E eu vou ter que me acordar cedo, porque em Maceió tem que acordar logo cedo, né? Não gosto de me acordar cedo. E para voltar vai ser na hora do rush, todo mundo, aquelas vans cheias, arriscado a ser assaltado. Eu acho que eu não vou querer, não. Entendeu? Que o pessimista vê dificuldade na oportunidade, está parado, aluguel atrasado, água atrasada, energia atrasada, internet atrasado, aí aparece uma oportunidade para ele, ele bota dificuldade. É isso que a gente não pode fazer. A gente não pode criar dificuldades, barreiras. Nós mesmos criamos nós mesmos. Porque alguém disse que o maior inimigo do homem é o próprio homem. O maior inimigo do homem é o próprio homem. A pessoa que você precisa vencer todos os dias é você mesmo. Vencer o seu cansaço, o seu desânimo, as críticas que vem e lhe atinge, você precisa vencer a você mesmo. Quem entrou em você, está em você. É você agora que precisa superar isso aí. Então, essa é a questão do otimista e do pessimista. Ou seja, o pessimista, ele faz tempestade em copo d'água. Ele cria tempestade em copo d'água. As coisas é fácil até para resolver, mas ele arruma tanta coisa que o que era fácil se torna difícil. O que era simples se torna complicado. Por quê? Porque ele pegou um copo d'água e transformou numa tempestade. Muito barulho, muita questão, muito auê. Aí gerou-se uma grande confusão em um copo d'água. Mas eu já disse aqui outras vezes, acho que nunca falei para vocês em reunião, talvez em culto e doutrina, se alguém tem a capacidade de transformar um copo d'água numa tempestade, a gente precisa ter a capacidade de transformar a tempestade em um copo d'água, fazer o inverso. E eu penso que esse devia ser o nosso comportamento como discípulos de Jesus, que no barco, no meio da tempestade, que todo mundo estava aperreado, era tempestade de verdade, ninguém estava fazendo tempestade em copo d'água, era uma tempestade mesmo, mas ele pegou a tempestade e transformou em bonança. Entendeu? Então essa deve ser a nossa disposição. Não em transformar copo d'água em tempestade, mas transformar tempestade em copo d'água. Devemos ter essa característica, essa disposição. Porque se a gente não tiver essa disposição, por exemplo, às vezes eu fico pensativo, olha, uma coisa muito normal nos dias atuais, isto de tempo que sempre tinha, é pessoas que às vezes estão numa igreja, vai para outra e tal, e fica, acontece, desde que eu me converti, que isso acontece. O que eu aprendi com meus pais na fé foi sempre ter um pasto verde para as ovelhas. Porque se você tem pasto verde, significa dizer palavra, alimento, a ovelha não vai precisar ir buscar em outro pasto. Desde que eu me converti, sempre houve essa questão de pessoas com essa questão, com esse problema de às vezes sair e mudar de igreja. Sempre como entendi de gente, como crente, que tem isso. Mas o que é que acontece? Às vezes nós somos os causadores. Às vezes eu vejo pessoas dizendo, rapaz, parece que fulana quer sair daí. Aí fica falando para o outro, não parece, meu irmão.
Aí quando você escuta esse parece que a fulana quer sair, aí você pensa logo, vê automaticamente assim, o que é que está acontecendo na igreja? Será que tem alguma coisa comprando? Eu acho que eu vou sair também. É logo que vem na sua mente. É logo que acende em você. Porque vai gerar tipo uma bola de neve, uma coisa ligando a outra. Então as pessoas têm essa insensibilidade, essa falta de noção, que ao invés de minimizar essas questões, de sucumbir, de sepultar, ficam alimentando. Aí liga para um, fala com o outro, diz para outro, sai, entendeu? Propaganda negativa. Só coisas que vão desestruturar, desanimar, abater e deixar a pessoa triste. É só o que gera. Então a gente precisa analisar tudo isso. A Bíblia diz que a vida e a morte estão no poder do que se fala. Quando eu falo, eu posso promover em você alegria ou tristeza, ânimo ou desânimo, firmeza ou abalo, fé ou incredulidade. Quando eu falo, eu posso produzir isso aqui. Então eu tenho que entender não só o fato de que isso é possível quando eu falo, como eu tenho que me policiar para eu não ser esse agente, essa pessoa que trabalha com essa finalidade. Entendeu? Que trabalha com essa visão, com esse pensamento. Eu aprendi uma coisa quando eu era garoto, porque eu sofri uma situação muito triste quando eu era menino, acho que meus 12 anos, 10 anos, eu não lembro a idade. Eu só sei que tinha um colega que ele tinha televisão em casa, naquela época quase ninguém tinha TV, a avó dele trabalhava para o prefeito João de Paula, que era o prefeito de Capela, lavando roupa para ele, e ele deu uma televisão para ela. E era difícil ter televisão. Então o Sítio do Pica-Pau Amarelo, o He-Man, a She-Ra, os G.I. Joe, os Transforme Desenho, Sessão da Tarde, todo mundo ia para lá. Oxi, os Trapalhões no domingo, meu irmão. A casa ficava cheia de criança, de adultos, sentava na sala, pela janela, pela porta, pela cabeça do outro, e era aquela multidão. Aí, eu não sei o que foi que aconteceu, que ele ficou com raiva de mim. Ficou intrigado, de mal. Aí ele fez com que todos os outros ficassem intrigados de mim também. E os outros, claro, não iam ficar do meu lado, porque eu não tinha televisão. Mas ele tinha. Aí, claro, preferiram ficar amigo dele. Ficar a favor dele. E eu sofri essa situação de ser rejeitado. Eram 3 ruas onde eu morava em Capela. A do meio era onde vinha, das outras ruas se juntavam ali para brincar de pega-pega, polícia ladrão, todo poço, e tudo que você imaginar que brincava lá. Só que eu não podia brincar. Ele era o chefe de tudo. Quando eu chegava, não, esse fulano aí, filho da dona Dete, não vai brincar não. Eu saía por ali todo peão, sentava no meu fio e ficava só olhando. Pense como era ruim. Aí, às vezes, eu querendo arrumar uma maneira de tentar fazer alguns amigos, eu me apresentava como tal. Eu lembro até que teve uma vez que eles estavam lá reunidos, aí tinha 2 que vieram de outra rua mais distante. Eu digo, vem cá, para te mostrar o que eu sei fazer. Vem cá. E saí arrastando ele assim, tinha uma barreira ali, eu meti a mão no chão, dei um pulso na cabeça, depois voltei para trás assim. Está vendo que eu sou o cara? Tá vendo? Eu achava que se eu me apresentasse como uma pessoa assim, assada, as pessoas iam gostar de mim e eu querer ser meus amigos. Isso é um equívoco, sabia? Eu vou ensinar isso para vocês que são jovens. Quando vocês quiserem fazer amizade com alguém, faça ele se sentir importante. Não fique lutando para você mostrar para ele que você é importante, para ele querer seu amigo porque você é importante. Faça ele se sentir importante. Coloque ele para cima, como a gente dizia, encha a bola dele. Sabe? Dê a ele assim, gás, faça ele se sentir bem. É assim. Aí às vezes nós achamos que se apresentarmos as falhas, os defeitos, as deficiências das pessoas, as pessoas vão gostar. Não, as pessoas vão ficar com raiva, vão ficar tristes com a gente. E a nossa missão, repito, não é essa. Não é este o caminho. Então, falando sobre a oportunidade, o otimista e o pessimista, a seguinte que eu quero falar para os amados é o seguinte:
sobre a dificuldade de fazer a obra. A dificuldade. Tem gente que acha que é fácil fazer a obra. Tem gente que acha que é fácil. E não é. Meu. Pode até ser simples, mas não é fácil. Não é fácil. Então, as pessoas faltam ter essa noção de quão difícil é fazer a obra. Entender a guerra espiritual que a gente enfrenta. Porque nem eu, nem os irmãos conseguem ver. Mas existem demônios, espíritos malignos guerreando contra a gente todo dia. Eu acho que eu falei isso em Maceió, não falei aqui ainda não, mas teve um pastor que ele disse, ele deu até um conselho interessante, que enquanto nós dormimos, Satanás ele fica projetando planos para nos perseguir no dia seguinte. Enquanto nós dormimos, ele está em reuniões para saber como nos destruir, como nos atingir, como nos ferir, como nos derrubar. Aí o pastor até ensinou o seguinte, que é importante que a primeira oração que você fizer no dia seja essa: Deus, desfaça todos os projetos de Satanás contra a minha vida neste dia. Porque se você não decretar isso, Satanás ele se sente no direito, ele se sente legalizado para agir contra você. Ele não proibiu, não determinou, não expulsou, ele insiste. Então a gente tem que proibir. Então as pessoas não têm noção da guerra que é. E a guerra não é contra o irmão nem contra a irmã. A Bíblia diz. Não é contra a carne e nem contra o sangue. São contra as potestades. Mas nós nos equivocamos. Eu acho que vocês já brincaram disso quando era menino. Deixa eu olhar para a cara de quem já fez isso. Deixa eu ver aqui, não sei. Que tem 2 ou 3 conversando, não chega por trás e tome. E se esconde, né? Oi, tá vendo aí? Se entregou aqui o Riquelme, entendeu? É exatamente isso. Não estou lhe comparando não, mas só exemplificando. É exatamente isso que o diabo faz. Não é exatamente isso. Eita, agora ficou confuso. Mas é mais ou menos isso. Pronto, é mais ou menos. O diabo ele vai lá, lhe atinge e faz você pensar que foi o irmão. Ó. Entendeu? Ele vai lá, cria um problema, cria a situação e faz você pensar que é a irmã que não gosta de você, que é o jovem que quer ver fracassado, que está querendo puxar o seu tapete. Aí começa aquela rixa. Não, repreende. É o inimigo. Então, volta aqui que eu falei. Tem gente que pensa que é fácil. Olha, deixa eu dizer uma coisa que o Silvio Santos falou. O Silvio Santos é fora de série. Às vezes, quando eu vejo alguns vídeos dele, algum comentário, quem foi que falou isso, meu Deus? Eu não estou lembrado quem foi. Parece que é a Cris Flores, que ela apresenta aquele programa Fofocalizando. Eu não vejo, mas é porque eu guardo as coisas fáceis na memória. Ela disse que o Silvio Santos... Eu não assisti não, vem mesmo. Eu não gosto de fofoca não. Aí ela disse que o Silvio Santos, antes de começar o programa dele, ele começa a interagir com a plateia. Contar piadas, contar história, que é para quando o programa começar e a gravação iniciar, todo mundo esteja bem à vontade. E tem mais. Ele sai perguntando a todo mundo se pagaram alguma coisa para estar ali, porque ele quem manda buscar. Se receber o lanche, se tudo vai dar. Porque para ele a plateia é o xodó dele, Silvio Santos. E um dia, ele dando uma palestra no final de ano para os seus funcionários, tem uma coisa que ele diz assim: nada é fácil. Se quiser pode ligar, irmã Dina, o ventilador aí. Não, o ventilador. Ah, tá bom. Ele diz que nada é fácil. Tudo que vier fácil, ele diz, suspeite, duvide, desconfie, porque nada é fácil. Nada é fácil. Você nunca pode imaginar que vai fazer alguma coisa e de repente vai dar tudo certo. Não é. Não é. Nada é fácil. Vai sempre ter dificuldades, vai ter problema, vai ter luta. Você vê os grandes megas empresários, você não sabe a luta que esses camaradas enfrentam. Os desafios, as provas, os prejuízos. Eu acho que é Geraldo o nome dele, ele trabalha com reciclagem. Ele já quebrou 6 vezes. 6 vezes. Eu tenho muito dele da podcast, ele lá entre. Já quebrei 6 vezes, mas recomecei. Lutei novamente. É uma pessoa que está bem sucedida, mas eles enfrentaram. Então o Silvio Santos, ele disse isso, que nada é fácil. Quando você vê uma coisa fácil, desconfie, porque não é tão fácil como parece, e de repente pode ter alguma questão
que vai lhe dar prejuízo. Tem aquela que acha que é fácil fazer a obra. Tem aquele que sabe que é difícil e quer que alguém faça por ele. Olha, tem aquele que acha que é fácil, tem aquele que sabe que é difícil e quer que alguém faça por ele. Aqui é onde está um grande problema, irmãos, porque você precisa ter a sua experiência pessoal com Deus. Você não pode viver da experiência de terceiros. Então eu sei que é difícil, e por eu saber que é difícil, eu estou conjecturando, eu vou ver se consigo alguém para fazer aquilo que é para eu fazer. Mas eu vou ficar com os créditos. Eu vou receber a coroa. Eu vou receber os elogios. Isso não é interessante diante de Deus. Então eu preciso saber que é difícil. E eu não posso colocar outra para fazer no meu lugar. Tem que ser eu. A responsabilidade é minha. Então tem aquele que acha que é fácil, tem aquele que sabe que é difícil e quer que outro faça no lugar dele, e tem aquele que sabe que é difícil e mesmo assim decidiu fazer. Mesmo sabendo que é difícil. É aqui onde nós precisamos ter essa consciência. É difícil e eu vou fazer. Mesmo sabendo que é difícil. Não vou me esquivar, não vou fugir, eu vou assumir. Olha, irmãos, eu aprendi uma coisa que se o fulano consegue, eu também consigo. Eu posso até demorar um pouco mais, mas eu também consigo. Se ele é capaz, eu também sou. Por quê? Porque ele é um ser humano, eu também sou. Então, se ele conseguiu, eu também vou conseguir. Pode ser que eu demore mais, pode ser que eu me esforce mais, que eu tenha mais dificuldade, mas eu vou conseguir. Peraí. Eu não sou melhor, também não sou pior. Eu também vou conseguir. Então, se Beltrano, Ciclano, Fulano ali conseguiu, eu vou conseguir também. Não é questão de orgulho, de soberba, é questão de consciência. Consciência. Então preciso ter essa noção de que eu consigo também, que eu posso também chegar lá. Eu falei há pouco, já imaginou? Você começar uma igreja sem nada, falido, só com a fé em Deus e a amizade dos irmãos, dos amigos. Agora veja só, preste atenção no que eu vou falar para você. Eu estou tentando despertar em você um dom que está dentro de você, uma capacidade. O apóstolo Paulo até fala isso para Timóteo: desperte o dom de Deus que está em você. Eu estou querendo fazer isso. Por que eu estou querendo fazer isso? Porque vocês não pensem que esse investimento aqui que a gente faz, eu estou fazendo isso pensando em amanhã parar. Não. Ou seja, se eu não acreditar no trabalho que eu faço, se eu não me dispuser a ele fracassa. Então eu quero que os amados entendam isso. Eu não sei como é que vocês vão interpretar, mas eu não posso estar aqui brincando de ser pastor. Eu não posso, irmãos. Eu coloquei minha vida aqui, minha família, meus filhos, minha esposa, tudo. Eu investi aqui. Eu não estou aqui simplesmente para ver se dá certo. Agora eu me lembrei daquela frase. Pessoas que têm disposição para vencer, eles não fazem para ver se dá certo, eles fazem até dar certo. Você sabia que o Thomas Edison, o inventor da lâmpada elétrica, antes de ele conseguir fazer, ele tentou 1000 vezes? Eu tinha desistido, talvez na quinta, ou na sexta, ou no sábado, porque tem feira. Vocês não entenderam, foi nada, eu também não. Mas entendeu? Ele tentou 1000 vezes para poder fazer a lâmpada. E alguém ainda censurou-lo. Está certo essa palavra, censurou-lo? Disse: seu Edson, o senhor errou 1000 vezes para poder acertar uma? Ele disse: não, eu não errei. Eu apenas descobri 1000 maneiras de não fazer a lâmpada. Então, pessoas que têm mente de quem quer vencer, de quem quer ir à frente, de quem quer prosperar, tem que ter essa noção. Não pode se abater porque alguém chega e diz para você: você não é capaz. Isso sem falar que Thomas Edison, ele tinha problema de audição quando era menino, e na escola a professora não quis ele na sala. Já ouviram essa história? Quando ele era criança, foi estudar, ele tinha problema de audição, parece que foi um acidente, aí a professora fez um bilhete, ele nem sabia ler ainda,
e mandou ele levar para a mãe, conversou, claro, com a diretoria e tal, que não dava para ele estudar. Quando a mãe chegou em casa, que leu o bilhete, estava escrito assim: o seu filho não tem condições de estudar com a nossa escola, porque ele tem uma deficiência auditiva, e a gente não tem como, ele vai atrapalhar as outras crianças aqui, vai atrasar. A mãe dela leu o bilhete, ele perguntou: e aí, mãe, o que é que está escrito? Não, está escrito que você é um menino inteligente, e lá o menino não tem condições de estudar com você, porque você é muito inteligente, e eu vou ensinar você em casa. Ele encontra esse bilhete depois, adulto. Quando ele morre, apaga todas as lâmpadas da cidade que ele morava por um minuto em homenagem a ele, porque ele inventou a lâmpada. Entendeu? Então a gente precisa ter essa mentalidade. É óbvio, eu não sou. Outra coisa que o Silvio Santos diz, que eu acho interessante, ele diz: olha, consegue os objetivos quem não sonha demasiado, quem não sonha além das contas, quem não dá o passo maior do que a perna. Eu sei que eu moro numa cidade pequena, cidade de menos de 20 mil habitantes. Eu sei que a condição financeira da nossa cidade, do nosso estado, é pequena. Eu não posso aqui imaginar que daqui a 10 anos eu vou fazer uma igreja para 1.500, 2.000, 3.000 pessoas. Não, mas eu posso imaginar numa igreja para 500 pessoas, aqui cabe umas 250, 300, quando espreme, eu posso sonhar. Não sei se vou conseguir, porque eu tenho que dar, entendeu? Mas aí eu não posso ser aquela pessoa que vou me acomodar, aceitar. Né? Que até o próximo passo aqui da palavra que eu vou passar para vocês, entendeu? Então, tem aquele que sabe que é difícil, e é ele que tem que fazer. O problema também é que às vezes a pessoa vai fazer e faz de forma medíocre. Você sabe o que é medíocre? Que faz mais ou menos. É outra coisa que atrapalha a gente. É quando a gente faz de forma mais ou menos. A gente faz mais ou menos, mas existe do outro perfeição. Então isso gera um impacto de consciência. Um choque de realidade. Porque eu não faço, mas exijo que você faça. Eu não vou, mas exijo que você vá. Eu não quero, mas exijo que você queira. Então, gera impacto, choque de realidades. Então, eu tenho que ter toda essa consciência, todo esse entendimento. Então, eu não devo fazer de forma mais ou menos. Eu devo dar o meu melhor. Por que é que eu não posso, eu estou falando eu não posso exigir isso de vocês? De quem trabalha na obra, porque você não recebe nenhum salário para isso. Mas isso deve ser uma coisa que vai ter que surgir de dentro da gente. Isso do coordenador ao membro, do pastor ao porteiro. Todos nós precisamos ter essa consciência, ter esse entendimento, essa noção dessa responsabilidade, de querer dar o nosso melhor para Deus, fazer o nosso melhor. Se não temos recompensa aqui, mas a Bíblia diz que teremos recompensa no céu. Não será vão o nosso trabalho. Não será inútil o nosso trabalho. Então veja só, o que às vezes acontece é quando a gente se conforma. Você pode até aceitar alguma coisa na sua vida, vindo de Deus. Mas você não precisa se conformar. Eu vou explicar isso para os amados. O apóstolo Paulo, ele diz em Romanos: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que ofereceis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai pela renovação da vossa mente. Então, aceitar é justo. Agora, se conformar, eu vou explicar para os amados. Olha só, eu saí do Ministério de Madureira, eu passei, só pastoreando, eu passei 16 anos. 15 aqui em Alagoas, e acho que alguns meses, e mais quase um ano no estado do Espírito Santo. 16 anos pastoreando. A minha saída do ministério foi uma saída que eu não me conformo. Pastor, o senhor tem vontade de voltar para lá? Não, não é isso, você não está entendendo. Foi a circunstância, o que gerou, a forma que eu fui tratado. Então, eu nunca vou me conformar, mas eu tenho que aceitar. Eu já aceitei faz tempo. O que é aceitar, pastor? Aceitar é tomar consciência que você está vivendo aquilo e não se deixar preso por aquilo. Isso é aceitar. Você aceitou aquela realidade. Então eu fiquei ciente que a minha realidade era aquela.
Eu não estava mais naquele ministério, eu agora tinha outra realidade, e eu tinha que aceitar essa realidade e lutar. Se eu aceitasse aquilo, eu ia ficar no quarto, deprimido, triste, pensando, se eu não aceitasse. Se eu não aceitasse, eu ia ficar no quarto, deprimido, cabisbaixo, depressivo, pensando. Trabalhei tanto, me esforcei tanto, desgastei a minha vida, da minha família, dos meus filhos, passei tanta humilhação, necessidade, fome, como é que pode? Isso se eu não aceitasse aquilo, mas eu aceitei. Eu disse, essa é a minha realidade, então vou encará-la. Eu aceitei, mas não me conformei. Entendeu? Porque uma coisa é você aceitar, outra coisa é você se conformar. Então, vai haver circunstância na sua vida que você não vai gostar, que vai lhe machucar, que vai lhe ferir, que vai lhe deprimir. Cabe a você aceitar ou não. Aceitar você pode, você só não pode se conformar. Olha, Deus, eu aceito isso que o Senhor está permitindo na minha vida, mas eu vou lutar para sair dessa situação. Isso é não se conformar. Então você precisa ter esta noção e esta realidade. E eu preciso falar uma coisa para os amados, que é o que eu penso, e passo para os amados o seguinte: repito, não é orgulho, vocês me conhecem há muito tempo, a maioria aqui não sabe que eu não tenho vaidade ou orgulho, mas eu não quero viver à sombra dos outros, dependendo dos outros. A gente depende dos outros, isso é fato, mas eu não quero ser essa pessoa. Eu não quero ser aquela pessoa que depende que os outros vão evangelizar, que os outros vão visitar, que os outros preguem, que os outros dirigem. Não, eu não quero ser essa pessoa. Eu não quero viver à sombra, dependendo do seu trabalho, do que você faz, para eu me beneficiar dele. Não, eu não quero viver na sombra dele. Eu não quero um resultado que foi lutado, pelejado por você, e eu vou só dizer, não, eu não quero viver na sombra dele. A única sombra do que eu quero ver é a do onipotente. Na sombra dele. Entendeu? Preciso, necessito, sou carente da sua ajuda. Mas eu não posso aceitar e viver na sua sombra. Eu tenho que lutar. E isso deve ser uma coisa que os amados devem também colocar em mente. Eu vou criar a minha história. Eu vou fazer a minha história. Eu falei aqui, acho que foi na penúltima reunião de obreiros, sobre o protagonista e o antagonista, e o figurante. Isso é em filme, vocês sabem disso, né? O protagonista é o artista, o antagonista é o bandido, e os figurantes são aquelas pessoas que aparecem na cena ali do nada, que você não sabe quem é. Porque aquelas pessoas que aparecem nas cenas, irmãos, são contratadas. Tem algumas cenas que eles fazem no meio assim do povo mesmo, mas a maioria são pessoas contratadas, que vão passando para um lado, passando para outro, que estão tomando sorvete, que estão paquerando, são pessoas contratadas para ser figurantes daquela história, daquele filme. No entanto, naquele filme tem o ator principal. Se a história é sua, irmão, seja o ator principal da sua história, não seja figurante da sua própria história, do seu próprio livro, da sua própria vida, não. Seja o ator principal da sua história. Deus deu a vida para mim, assim como deu para os amados. E me deu a capacidade de escolher, de decidir. Então está em nós a capacidade de escolher. Se vamos ser anônimos ou vamos ter destaque, se vamos fazer um trabalho medíocre, se não vamos fazer nada, ou se vamos fazer coisas grandes. Está em nós. Aí, olha, isso depende de um esforço psicológico grande. Você sonhar com isso, você meditar, você focar. Eu até estava conversando acho que foi com o Kevin Riquelme, mostrando que hoje a gente está com dificuldade de foco, porque a internet ela rouba muito o nosso foco. E quando eu digo isso, é porque no Instagram, em qualquer rede social, aparecem muitos vídeos, e você não tem paciência para ver um vídeo, já quer ver outro, já quer ver outro, já quer ver outro. Você às vezes não vê nenhum vídeo inteiro, aí quer ver outro e tal. Então isso acaba tirando de você a capacidade de foco, concentração.
E é isso que o inimigo às vezes quer da gente. Às vezes não, o que ele quer. Que você não tenha foco. Que você não seja determinado. Que você não seja focado. Ele faz você pensar que você está fazendo já é muito. Que você já fez demais. Que está bom. E que vai levando assim. Não, meu irmão. Não se conforme. Aceitar, temos que aceitar aquilo que deve determinar. Mas temos a liberdade de não nos conformar. E lutarmos para que aquela situação mude. A gente precisa ter essa visão. Estou terminando, falta pouca coisa aqui para essa nossa meditação. Mas, no livro que li, no Deuteronômio 20, o versículo 8, eu vou rever, diz o seguinte, ó. E continuarão os oficiais a falar ao povo, dizendo: qual é o homem medroso e de coração tímido? Vá e torne-se à sua casa, para que o coração dos seus irmãos não se derreta como o seu coração. Aqui era uma orientação de guerra. Primeiro falava o sacerdote. Depois falavam os generais. O que era que o sacerdote falava? O sacerdote ia dizer o seguinte: quando saíres a peleja, e vedes mais carro, mais cavalo, mais soldado e mais arma do que vós, deles não tenha medo, porque eu, o Senhor, sou convosco para lhe livrar. Primeiro quem falava era o sacerdote, ele falava isso. Por quê? Porque primeiro é a palavra de Deus, em primeiro lugar o reino de Deus. Depois que o sacerdote falava, aí vinha quem? Os generais. O que era que os generais falavam? Ele dizia o seguinte, eram 4 exigências que ele fazia, 4 observações. Primeiro, se você construiu uma casa e ainda não morou nela, volte, não vá para a guerra, para que porventura você não morra na guerra e outro venha e inaugure a sua casa. Segundo, se você plantou uma vinha e ainda não desfrutou do fruto, volte, para que porventura você não morra na guerra e outro venha e desfrute da sua vinha. Se você está desposado, noivo, casou e ainda não foi para a lua de mel, volte, para que porventura na guerra você não morra e outro venha e tome a sua noiva. E até abro um parênteses para dizer que quando um jovem casava, ele tinha direito a 1 ano sem ser convocado para o exército. Em Israel era assim, não sei se ainda hoje funciona, em épocas assim. E a quarta era a seguinte: quem for medroso, quem for covarde, não vá para a guerra. Diga a eles que podem voltar. Se for covarde, se for medroso, tímido, não vá. Era uma exigência de Deus que covardes, medrosos e tímidos não entrassem na guerra. E ele diz o porquê. Ele diz porque na guerra pode ser que o coração dele se derreta, ele se assusta, ele fuja com medo e vai amolecer o coração do valente, vai contaminar. Você está entendendo por que eu estou trazendo essa palavra para você? Que você não pode ser aquela pessoa de uma visão pessimista, derrotista, fracassada, porque isso contamina os outros. Veja, o covarde, o medroso, não era para ir para a guerra. Qual foi a ordem de Deus para Gideão, quando ele juntou 32 mil? A primeira ordem de Deus foi: diga os medrosos e os covardes que voltam, foi-se embora. Acho que 22 mil, só ficaram 10. Foi feito outro teste, só ficaram 300. E Deus deu vitória com apenas os 300. Por quê? Porque Deus não vai depender da quantidade, mas da qualidade, da disposição, da ousadia, da valentia. Então, se eu não me enquadrar nessas exigências de Deus, eu estou falando por mim, você pode tomar para si também, Deus pode me descartar e trazer um que esteja de acordo com a exigência dele. E como eu não quero perder essa oportunidade, que eu falei a princípio, que o pessimista vê dificuldade na oportunidade, mas o otimista vê oportunidade na dificuldade, e é melhor estar preparado para uma oportunidade, porque ter várias oportunidades e não estar preparado. Então a primeira oportunidade que vem agarra, eu agarrei essa oportunidade.
para fazer essa obra, para ser útil no reino, para me sentir realizado como pregador do Evangelho, para divulgar o nome de Jesus. E é interessante que quando o nome de Jesus é soprado, é espalhado, é divulgado, o nosso nome vai junto. Então Deus está nos dando oportunidade. Então eu tenho essa disposição, esse algo, esse desejo de fazer uma coisa vultuosa, irmãos, dentro da simplicidade, dentro da compreensão. E eu tenho que passar isso para vocês. Eu espero que os amados também despertem esse pensamento. Se fulano consegue, você também consegue. Se fulano é capaz, você também é capaz. Se ele conseguir, você também vai conseguir. Talvez com um pouco mais de esforço, com um pouco mais de sacrifício, com um pouco mais de dificuldade, com um pouco mais de dedicação, com um pouco mais de afinco, mas consegue. Talvez com um pouco mais de demora, talvez demore um pouco mais, mas eu vou conseguir. Não vou ficar sendo aquela pessoa que vai ficar simplesmente olhando o sucesso do outro, olhando o crescimento do outro, olhando a bênção do outro e ficar seco, vazio. Não, peraí. O Deus que abençoa ele é o mesmo que pode me abençoar. O Deus que dá vitória, que levanta, que faz maré, pode fazer comigo também. O que é que está faltando? O que é preciso? Eu ensinei isso aqui em uma das outras reuniões de obreiros, e eu não sei onde eu li isso, que diz assim: quando você estiver pensando assim, não pergunte para Deus onde é que você está errando. Pergunte para Deus o que é que você precisa fazer para acertar. Porque quando você pergunta aonde é que eu estou errando, a sua mente, ela vai receber a informação e vai simplesmente mostrar para você onde você está errado. Aí eu lhe pergunto, saber onde está errado, será que vai resolver alguma coisa? Agora, se você chegar assim e começar a perguntar, o que é que eu posso fazer para melhorar? O que é que eu posso fazer para prosperar? O que é que eu posso fazer para ir à frente? O que é que eu posso fazer para crescer? O que é que eu posso fazer para dar certo? Aí a sua mente vai receber a informação, vai processar e vai trazer para você o que é necessário ser feito para dar certo. Entende essas coisas? Então, aqui vai falar sobre a valentia, dizendo que o medroso, ele contamina os outros. O valente incentiva o valente. O medroso contamina os outros que vão ficar medrosos também. E o medo, irmãos, o medo é uma coisa tão profunda, que a ciência diz que quando uma pessoa tem um medo muito grande, ela às vezes faz necessidades fisiológicas. Mas isso é um automático da sua mente. Quando você teve um medo muito grande, a sua mente, a primeira ordem que ela dá é para você fugir, para você correr. Então, veja como Deus é tremendo na criação do ser humano, como a inteligência de Deus vai além. Então, quando você tem um medo muito grande, tem gente que fica estático, né? Mas a reação é correr. Quando você tem um susto grande, você quer fugir. Aí, às vezes, a pessoa faz necessidade fisiológica. Sabe por quê? Porque o cérebro manda uma mensagem para o corpo que você precisa correr muito rápido e aquele peso que é inútil, ele joga fora, para não fazer peso. Olha aqui. Automaticamente, você recebe essa informação para poder correr mais rápido, para poder se sair mais rápido, evadir mais rápido da questão. Mas isso vai gerar em nós o medo. Porque eu duvido que, sei lá, qualquer hora da noite ou do dia, não sei, você vai nessa estrada aqui de terra, aí de repente você vê sair dali de trás de um muro do cemitério umas 5, 6 ou 10 pessoas correndo. Eu duvido que você fica. Você não fica. Você pode ser o camarada mais valente que for, você vai correr. Apesar de que uma vez eu vi uma pegadinha do Silvio Santos, quase dava miséria aquele negócio. Era um ponto de ônibus esquisito. E de repente, eu não sei se era um muro de cemitério, alguma coisa assim, era descampado. Aí começava. Aí o povo começava a olhar assim, meio assustado. Aí de repente pulava um camarada com a cabeça de lobo, as calças rasgadas, uns pelos aqui, umas unhas. O povo saía na carreira. Aí teve uma hora que apareceu o cara.
pai pulou o muro, rapaz, os três saíram correndo, o camarada partiu para cima. Tem um camarada que partiu para cima, se abufelou com o camarada, deu umas rasteiras, pai, produção, chega aqui, foi que a produção correu lá. Pô, eu disse que aquele camarada acho que tinha fumado maconha aqui. Era o lobisomem, meu irmão. Correu atrás. Então veja só, queridos, vocês precisam desenvolver essa capacidade de valentia, de determinação. Volto ao início. Os apóstolos de Jesus tinham 17, 18 e 19 anos. Não eram pessoas maduras. Sendo que, mesmo com essa idade, a gente precisa amadurecer, crescer. Não agir de forma infantil, mas desenvolver. Então veja que o valente, motivo valente. O soldado que é valente, ele vai criar no outro soldado coragem. Já o soldado covarde vai criar no outro soldado medo. O soldado triste vai entristecer o outro. O soldado desanimado vai desanimar o outro. Então eu preciso me policiar nisso aqui, para não gerar essas coisas negativas no nosso meio. Eu preciso ser um gerador de alegria, de coragem, de disposição. Senão a gente vai trabalhar contra. A gente vai ser um agente do contra, que vai causar prejuízo ao invés de lucro. Então, queridos, era essa a reflexão que eu queria deixar para os irmãos. Cuidado, cautela nas suas palavras, no seu comportamento. Entenda que Jesus nos chamou com uma missão, com uma tarefa. Jesus, ele conta conosco. Jesus, ele conta com a gente. Ele conta com a gente. Talvez a gente nem perceba isso, nem tenha noção disso. Mas Jesus, ele conta conosco. Para pregarmos o seu evangelho, para anunciar, ele conta com a gente. Principalmente com a juventude. Jovem, eu vos escrevi porque sois fortes. A palavra de Deus está em vós. Por isso vocês venceram o maligno. Então eu preciso ter essa consciência que se eu estou aqui, foi porque Jesus acreditou em mim. Ele viu um potencial. Ele viu uma capacidade. Ele viu um dom, ele viu um talento. Ele viu uma virtude. Ele disse, eu vou escolher. Eu vou chamá-lo. Vou levantá-lo. Vou trazê-lo para a minha casa. Porque ele vai ser um vaso escolhido para mim e vai ser muito útil no meu reino. Agora, cabe a nós darmos esse lugar para ser usado por Deus. Então, evite disseminar discórdia, disseminar desânimo, disseminar divisão, contenda principalmente, que lá em Provérbios, o Eclesiastes diz que tem 6 coisas que Deus aborrece e a 7ª ele abomina. Vocês já leram isso? 6 coisas Deus aborrece e a 7ª ele abomina. A irmã de Ná já leu, alguns mais já leram. Ele derrama sangue inocente, olhar altivo, e sai dizendo um bocado de coisa. No final, aquele abomina é aquele que semeia contenda entre os irmãos. Divisão, intriga, briga. Se você não tiver uma palavra para unir, irmão, não traga a palavra para dividir, não, para contender, para esfriar. Não dissemine essas coisas, não. Seja um agente da paz, do amor, da união, da alegria. Você tem essa possibilidade, porque eu tenho certeza que o Espírito de Deus é na sua vida. Amém? Que Deus abençoe.